E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Já terminei de editar a apostila aqui. Ó, a apostila agora já tá tudo, ó, com os quadradinhos em cima, ó. Interessante, né? Então, gente, simbora lá, já pega o seu caderninho. Bom dia a todo mundo aí. Já vou apagar a lousa. Acho que tá todo mundo agora, né? Chegou todo mundo. Então, simbora. Beleza, pessoal. Então, vocês estão me escutando aí? Tá tudo de boa? Estão me ouvindo e estão vendo bem? Estão acordados já? Então, maravilha, gente. Ó, em primeiro lugar, muito bom dia a todos vocês, tá? Espero que vocês estejam bem e que tenham tido um bom início de dia, né? Já chegaram todos, já arrumei a apostila. Então, gente, sem muito mais enrolação, vamos ler. Ah, esse exercício nós fizemos já, né? Exercício 1, agora que eu lembrei. Nós já fizemos ele. O exercício 2 nós já fizemos também? Não me lembro, deixa eu ver aqui. Não lembro. Pessoal, a gente fez o exercício 2? Sim? Sim. Então tá. Não lembrava dele não. Então vamos fazer aqui, ó, o exercício. Então a gente está no módulo 6. Vamos ver se a gente faz esses dois exercícios e a gente vai para o módulo 7, que é um módulo que continua falando de calor aí, tá? Então, gente, vamos dar uma lida nesse exercício. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto, então vamos ler que o texto é grande, hein? Nossa, esses exercícios de texto grande aí é a cara do Enem, né? Ó, durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuraram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. Então tá falando de energia elétrica aí, né? A nova planta estará localizada à beira de um rio cuja temperatura média da água é 25 graus Celsius. Então, ó, a planta estará localizada do lado de um rio que é 25 graus Celsius. E usará a sua água somente para refrigeração. E aí vamos lá. O projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt de potência elétrica. Gente, vocês sabem o que é 1 megawatt? Ó, 1 megawatt, esse irmão significa 1 vezes 10 elevado a sexta watt. Mega é 10 elevado a sexta. 10 elevado a sexta é multiplicar por 1 milhão, tá? E aí watt é joule por segundo, não é isso? Então isso daqui, ó, é 1 milhão de joules a cada segundo, tá? É uma potência bem mais alta do que o que a gente está acostumado no dia a dia, né? A gente está acostumado no máximo potências de, no máximo, assim, 5.000 watts, né? Esses dias eu tava vendo o meu liquidificador lá, ele tem 60 watts, são coisas pequenas,
tá? Eles não gastam tanta energia. Então, ó, o projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt de potência elétrica, em razão das restrições técnicas. O dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento, na forma de calor. Ó, grava isso aqui, ó. O dobro será dissipada na forma de calor. Para atender a resolução número 430 de 13 de maio de 2011, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de, no máximo, 3% em relação à água captada. Por que isso, gente? Olha só, quando a gente capta a água de um rio para fazer um resfriamento de algo, teoricamente eu não estou poluindo a água. Mas eu faço uma pergunta para vocês aí, quase que de biologia. Por que eu não posso devolver a água um pouco mais quente no rio? Né? Eu não estou falando água fervendo no rio. Ele está falando aqui no máximo 3 graus. Por que a gente não pode jogar uma água 5 graus ou 10 graus mais alta ali? Você sabe essa resposta em termos de biologia? Se não, tudo bem. Quem sabe aí, por que não pode jogar uma água desse tipo aí? E aí ele diz, ó, calor específico da água, 4 kJ por quilo por grau Celsius, tá? Então, ele diz aí, ó, para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilos por segundo para a refrigeração da usina deve ser próximo de. Então, ele está perguntando o seguinte, para eu atender isso que está grifado, ó, o dobro da potência, então 2 megawatts dissipado de calor, tá? Então tudo isso está acontecendo e aí ele quer saber quanto de água eu preciso jogar lá para que essa temperatura fique no máximo 3 graus a mais, tá? No máximo 3 graus a mais. Então, eu vou começar a resolver ela aqui, mas eu gostaria de ouvir vocês aí. Me fala aí, por que não pode jogar uma água um pouco mais quente de volta no rio? Fala pra mim aí. Nada? Ninguém saberia, para não prejudicar os peixes. O Guilherme Borges acertou. A verdade, gente, não sei se vocês sabem, os peixes, eles respiram oxigênio também, assim como nós, né? Só que eles não respiram oxigênio de uma maneira igual a gente. Eles respiram o oxigênio dissolvido na água. Então não é bolinha de água que está lá dentro, é o oxigênio dissolvido na água. E esse oxigênio dissolvido na água, a partir do momento que você esquenta essa água, esse oxigênio ele sai. Todo gás que está dissolvido num líquido, tá? Todo, quando você esquenta esse líquido, esse gás tende a sair, por conta das vibrações moleculares. Então, um refrigerante, se você esquentar ele, aquele gás ele fica muito propício para sair do líquido, tá? Então, quando você joga uma água quente num rio, você diminui a quantidade de oxigênio dele consideravelmente. E aí você tem, assim, mortes de cardumes inteiros de peixes, sabe? Você tem uma coisa bem complicada mesmo, tá? Então, gente, olha só o que ele está dizendo. Que a potência é essa, mas quanto que libera de calor de fato, que é o que importa para o nosso exercício? Ele fala, é o dobro. Se é o dobro, então são 2 milhões, 2/10 da sexta, né? Milhões de joules por segundo. Joules por segundo. Então essa é a minha potência, 2 milhões de joules por segundo. Olha que interessante. Ele pede a massa por segundo.
ele pede essa massa por segundo. Então nós não vamos ter muito problema aqui com a unidade do tempo, né? Ele não fala assim qual o fluxo mínimo em quilos por hora. Não, ele quer saber em quilos por segundo. Então, gente, se eu pegar essa potência e utilizar ela, ó, em 1 segundo, quantos joules serão dissipados de calor aqui, ó? Quantos joules serão dissipados de calor com essa potência? Bom, essa potência basta multiplicar por um tempo, né? Ó, potência é o calor dividido por tempo. Então, o tempo eu passei multiplicando. Mas eu posso pegar esse tempo como sendo 1 segundo. Aí eu vou ter o calor em 1 segundo. Se eu quero saber a massa em 1 segundo, né, por segundo, qual é o fluxo de água que eu preciso jogar nesse sistema por segundo, então, se eu souber a quantidade de calor em 1 segundo, maravilha, eu vou ter muito bem eu vou ter muito bem calculado o calor e depois eu posso igualar ao Q-macete e encontrar a massa que eu preciso. Então, cadê meu canetão preto? Cadê? Ué? Cadê, gente? Achei. Então, gente, dá uma olhada. Qual que é a ideia aqui? A ideia é você começar daquele jeito mesmo, ó. Potência é igual a calor dividido por tempo. Mas quanto tempo eu quero estudar isso? Eu quero estudar apenas em 1 segundo, tá? Então eu vou ser que o calor gerado em 1 segundo vai ser igual a minha potência vezes 1. Então, o calor gerado vai ser igual a 2 milhões de joules por segundo vezes segundo, vai dar 2 milhões de joules. Tá? Então, o calor eu já tenho. O calor era esse. Claro que não precisava fazer conta aqui, né? Você consegue fazer de cabeça. Você fala, professor, se a potência é 2 milhões de joules por segundo, em 1 segundo ele vai jogar 2 milhões de joules. Beleza? Tá. Agora, quem é o calor? O calor, gente, ele é igual ao MC vezes delta T. Olha, professor, mas aqui você só vai encontrar a massa. E ele não está pedindo a massa por tempo, tá aqui ó, no enunciado. Ele não está pedindo o quanto de massa eu preciso jogar lá a cada segundo. Exatamente por isso que eu transformei a potência e transformei ela em calor. Então assim, através da potência eu calculei quanto de calor aquele sistema fornecia por segundo. Então, se eu calcular a massa desse calor, essa massa vai ser a massa por segundo também. Já vai sair direto, tá? É a massa que eu quero. E aí, gente, acabou o exercício praticamente, né? Eu tenho então que 2 milhões é igual a massa vezes calor específico. Calor específico. Então, quanto que é o calor específico da água? Tá aqui, ó, 4 kJ por quilograma, né? 4 kJ por quilograma. Beleza? Então, ó, 4 quilo não é 1000? Então, 4.000 joules por quilograma vezes graus Celsius. E qual é o ΔT, gente? ΔT não é a variação de temperatura? Então, você precisava olhar que a variação máxima de temperatura está escrito aqui, ó. A água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de no máximo 3 graus. Então, não é para você escrever aqui, ó. Lembra, a água está 25, né? Não é para você escrever 25 menos 3. Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo, ΔT é a temperatura final menos inicial. Então, se você fosse escrever uma menos a outra, teria que ser 28 menos 25. Aí sim daria no máximo 3 graus de variação. Mas aqui você pode escrever direto, ó, vezes 3 graus de variação.
E aí, galera, só fazer a continha ali, ó. Vou pegar minha maquininha, mas você faz ela aí, a continha. Cadê? Deixa eu achar minha maquininha. Quanto dá essa conta aí, ó? 2 milhões? Dois e a sexta, dividido por 4.000 vezes 3. Dá 166,6666. 166,667 quilogramas. Beleza? Tá aí o exercício então. 16667, alternativa C. C de certo. Tá? Beleza, hein, gente? Vamos participar aí, gente. Eu sei que é a primeira aula, tal, de manhã, dá um pouco de sono. Mas é importante que você tente responder aí, tá? É importante que você consiga acertar a questão, porque vestibular é assim, gente. Não basta a gente só entender um pouco da questão, a gente tem que acertar a questão, tá? Então vamos lá, vamos ler mais um exercício aí. Esses são exercícios bem estilo Enem mesmo, exercícios que envolvem gráficos. Exercícios que envolvem gráficos sempre são um pouco mais chatinhos, tá? Ele requer que você saiba fazer a leitura do gráfico, beleza? Então, eu vou ler esse exercício com vocês e a gente já conversa aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui. Vamos lá, gente. Ó, no manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, essa aqui é a voltagem da tomada, tá, gente? Esse 220V é a voltagem. Não sei se você tem conhecimentos de eletricidade, né? Lembra? U é igual a R vezes I? Vocês aprenderam isso, não aprenderam? Então vamos lá. Ó. Ele é apresentado... no manual fornecido é apresentado um gráfico com a variação de a temperatura da água em função da vazão. O que é vazão, gente? Vazão é quanto de volume passa por tempo. Essa é a definição de vazão. Então, a vazão de água é quantos litros passam por segundo. Então, abre a sua torneira e aí conta lá 1 segundo. Aí você fala, professor, em 1 segundo caiu meio litro. Então a vazão dessa torneira é meio litro por segundo. Tá? Isso é vazão. E aí, ele dá a vazão para as 3 condições. Morno, quente e super quente. Tá? Então, olha só o que ele diz. Na posição super quente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Olha, isso é um chuveiro bom, né? Chuveiro do bom. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilo por grau Celsius. E a densidade da água igual a 1 kg por litro, né? Isso aqui a gente sabe, né? 1 litro d'água, 1 kg. Beleza? E aí, gente, dá uma olhada aí, ó. Super quente é o 3, tá? O quente é o 2 e o 1 é o morno. Beleza? E aí, olha o que ele diz. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Nossa, essa é uma questão bem difícil, né, gente? Essa é uma questão bem complicada, né? Então, vamos lá. A potência do chuveiro, gente, na forma de calor, né? O que ela vai ser? Ela vai ser a potência, a energia elétrica multiplicada pelo tempo. Então vai ser esse cara aqui, ó, 6.500 multiplicado pelo tempo. Então, olha só o que a gente vai colocar. A gente vai dizer o seguinte, ó.
que o calor que dissipado, né, o calor que o chuveiro produz, ele vai ser igual a potência do chuveiro, potência, vezes o tempo de funcionamento desse chuveiro. Beleza? Vezes o tempo de funcionamento desse chuveiro aí. Importante isso, né? Tá. Na condição morno para condição super quente. Ele quer saber da 1 para 3, né? Da condição 1 para a condição 3. E aí, gente, o que mais a gente sabe disso? Que essa potência, esse calor, também é igual a mc vezes delta Tsão. Não confunda aqui, gente. Não confunda esse cara, tempo, né? Com esse cara. Variação de temperatura. Beleza? Não confundam eles. Beleza? Tá. O que mais que a gente tem aí, gente? Bom, o que é a massa? Galera, através do enunciado, a gente não tem massa nenhuma. Vocês repararam que ele não tem massa nenhuma? Não existe massa nenhuma aqui dada. Mas existe algumas dicas aí, ó. A dica que ele dá, gente, é que densidade é igual a massa por volume. Densidade é igual a massa por volume. Beleza? Então, a massa é igual a densidade vezes o volume. Não é verdade? Passei o volume multiplicando, ó. Então a massa é densidade vezes o volume. Então olha que consideração a gente pode chegar aqui para tentar resolver o exercício. E eu ainda não sei resolver esse exercício não. Eu estou aqui escrevendo um monte de coisas que eu estou tirando do enunciado, viu? E aí a massa é quem? Densidade vezes... a gente conseguiu entender o exercício. Vezes o volume, vezes o Czinho, vezes o delta Tsão. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar essa dedução de fórmulas aqui, ó? Esse cara aqui, quem que é? Ele é a massa, tá? Então, ó, potência, calor dividido por tempo não é potência? Então, o tempo eu passei multiplicando. Potência vezes tempo é o calor. Só que o calor é igual aqui macete, né? O mc delta T. Só que o m eu transformei em densidade vezes volume. E aí, galera, olha que genial que nós vamos fazer, ó. Olha que genial que nós vamos fazer. A potência desse lado eu vou isolar. E aí, olha o que eu vou colocar desse lado, ó. Densidade vezes volume vezes o Czinho vezes o delta Tsão. Tá tudo igual, né? Só que esse delta T está multiplicando a potência, eu vou passar ele dividindo. Vou passar ele dividindo aqui, ó. Delta Tzinho. Beleza? E olha o que aconteceu misteriosamente, gente. Misteriosamente. O que aconteceu aqui é que esse cara aqui, ó, volume por tempo, quem que é volume por tempo? Volume por tempo é o que ele chamou de vazão. É o que ele chamou de vazão. Beleza? Tá bom? É o que ele chama de vazão. Então, gente, olha só que interessante aqui, ó. O que muda da água de um caso para o outro? Do chuveiro elétrico de um para o chuveiro elétrico de outro. Não muda nada de um caso para o outro, gente. Por quê? Ó? A densidade da água de um caso para o outro não muda. O volume por tempo, a vazão que o chuveiro joga, quando você coloca, pensa comigo,
Quando você coloca do morno para o quente, a vazão muda? Não, a vazão não muda. Não muda, né? Então, olha só, a potência ela é dada no enunciado nosso, na condição super quente lá, né? Agora, a densidade é constante. A vazão entre eles é constante. O calor específico é constante. A única coisa que muda entre entre um cara super quente e o morno vai ser esse cara aqui, ó. Consequentemente, a potência também. Agora perceba, gente, o que eu queria mostrar com essa fórmula é que tanto faz do morno pro quente, pro super quente, a única coisa que vai variar é a potência do aparelho, né? No quente é mais potente do que no morno, e isso vai variar a temperatura mais. Agora, os outros parâmetros, gente, eles são iguais, tá? Então, a potência ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Beleza, gente? E aí, gente, vamos lá. Eu vou pegar aqui do gráfico alguns pontos conhecidos. Olha um ponto conhecido aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Ponto 3. Por que o ponto 3 é conhecido? Porque a curva, ela corta um valor que eu conheço, ó. O 1 está em 10, o 2 está em 20, o 3 está em 40. Essa é a variação de temperatura. Não é a temperatura da água, não é isso. Aqui quer dizer que o chuveiro muito quente lá, ele consegue variar até 40 graus. 40 não, né? Aqui dá quanto? Vamos ver direito. 30. Aqui é 2, 4, 6, 8, 10. Então é 32. Todo mundo enxerga que dá 32 aqui nesse ponto? 32. Esse outro aqui deve dar mais ou menos 21. Esse último Professor, aqui dá 12, mais ou menos. Pois não. o Anthony tá pedindo pro senhor aceitar ele. Ô Lorenzo, deixa eu te falar. Aí, apareceu agora, ó. Vocês viram? Vocês acompanharam minha tela agora? Eu vi, eu vi. Quando eu vim pra cá não tinha nada. Aí é muito estranho esse Google Meet. Mas beleza. Então, gente, aonde eu quero chegar com esse exercício? Esse é um exercício bem difícil. Bem difícil mesmo. Olha só. O que ele pede pra gente? Vamos lembrar o enunciado? Ele diz o seguinte. Que fração da potência, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Vocês entendem? Então, ele quer saber basicamente o seguinte. A potência na condição morno, então a potência na condição 1, dividido pela potência na condição 3, dá quanto? É isso que ele quer saber. É isso que ele quer saber. Agora, gente, olha comigo a fórmula. Vocês concordam comigo que a potência na posição 1 vai ser densidade da água, a vazão, que a gente escolheu aí, ó, 3 litros por minuto, tá? Então esse é constante, o calor específico da água constante. Qual vai ser o meu delta temperatura? Bom, a potência 1, qual vai ser o meu delta temperatura? Olha só o que eu vou fazer aqui com vocês. Eu disse para vocês que tudo isso aqui, ó, é constante. Tudo isso é constante. Então, olha que legal que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar a minha potência na condição 1 e vou dizer que ela é a constante vezes o delta tesão 1. E aí ele não pede para dividir pela potência 3, que vai ser igual então a constante vezes... A constante é isso aqui, ó, é D, volume por tempo, vezes tesão, é tudo isso. Vezes a diferença de temperatura 3. E aí sim, eu terminei o exercício. Perceba aí então que P1 sobre P3, que é o que ele queria, esse C aqui, ó, ele vai dividir um pelo outro. Por isso que eu chamei de C. Mas você poderia escrever aqui D vezes volume por tempo vezes Czinho. E embaixo, D vezes volume por tempo vezes Czinho. Aí você ia cortar tudo, tá? Porque o valor de densidade não muda
A densidade da água vai mudar quando você liga o chuveiro para o morno? Não vai, né? A vazão do chuveiro vai mudar quando você muda do quente para o morno? Não vai. O calor específico da água vai mudar quando você liga do morno para o quente? Não. Agora, e a variação de temperatura? Aí muda. E muda para quanto? Bom, a gente vai olhar no gráfico aí, ó. No ponto mais conhecido aí, a gente só pode estudar o mesmo ponto em comum. O ponto mais conhecido da P1 para P3, então a P1 a gente vai falar aqui que é 12, tá? E a P3 vai falar que é 32, beleza? Consegue enxergar que dá mais ou menos isso? 12 por 32. E aí, basta fazer a conta aí, né? Vamos ver quais são as alternativas que tem? Ah, aqui não tem exatamente 12 por 32. 12 por 32 é mais parecido com, vamos ver, 12 dividido por 4, divide por 4. Divide por 4 dá 3 em cima, divide por 4 embaixo, 8 embaixo. Beleza? Difícil pra caramba essa questão, vocês não acharam? Ó, pelo menos eu acho ela bastante difícil. Questão que tem gráfico, gente, ela é bem danada, tá? Bem danada mesmo. Beleza? Bom, tá aqui a questão resolvida pra vocês, né? A questão, eu acho difícil essa questão aí, ó. Caiu no Enem aí, não sei o que era, mas caiu. Vamos lá, gente, vamos lá agora, vamos entrar no módulo 7. Ah, pessoal, esqueci de te avisar uma coisa. Para quem já foi lá no AVA, eu lancei 1 kg de tarefa para vocês lá, tá? Então, ó, se você for aqui, ó, Física segundo ano, vou ativar aqui, ó, você vai ver, ó, que eu já lancei a tarefa do módulo 5 e 6 também, tá? Então a gente acabou hoje o módulo 6, então você já pode fazer aí, ó, o módulo 5 e 6 também. Eu coloquei a tarefa, gente, até segunda-feira que vem, dia 1 de março, tá? Então, ó, você tem hoje, dia 25, 26, 27, 28 e aí só segunda-feira que vem. Beleza? Essa é a tarefinha do módulo lá. As TCs, tá, gente? Não é do livro aqui, não. É só as TCs. Bom, gente, vamos ver o módulo 7 e 8. Vou pegar uma cadeira aqui. E aí a gente conversa para ver quais são o tema deste exercício aqui, desse módulo, né? Então esse módulo, gente, ele vai falar do equilíbrio térmico entre corpos, tá? Então, gente, a primeira coisa que você precisava saber é o seguinte: se eu tiver um corpo quentinho e eu encostar ele num corpo de temperatura baixa, tá? Um corpo de temperatura alta, eu encosto ele num corpo de temperatura baixa. O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que esses corpos vão trocar calor até quando? Bom, essa resposta vocês já me responderam semana passada, né? Vocês vão trocar calor, eles vão trocar calor até igualar as temperaturas, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos começar a ler esse módulo aqui, ó. Vamos ler as perguntas. Ele sempre faz uma pergunta pra gente discutir o módulo, o que vai acontecer no módulo, né? Então ele diz aqui, em primeiro lugar: você está de férias no litoral e por algum motivo precisa de uma massa de água a 50 graus Celsius, tá? Você dispõe de uma balança, mas não de um termômetro. Como você obtém a massa de água a 50 graus Celsius? Então, essa é uma boa pergunta aí. Espera aí só um pouquinho aqui. Aqui, ó, tem uns fios aqui. Quando você mexe aqui, ó, você mexeu o celular aqui, ó. A minha câmera aqui, ela zoa tudo.
tá? Por isso que a cama não é bom você ficar aqui, não. Como é esse dedo do mouse? Eu achei mais. Não sei, ou tá nos notebook ou... Não tá. Ah, então tá dentro do mouse. Não tá também nessa boca. Eu vou procurar aqui. Então... Pronto, foi mal, pessoal. Tava conversando aqui com o pessoal aqui em casa rapidinho. Então, gente, vamos continuar lendo lá. Ao entrar numa sala que está há algum tempo a 20 graus, você anda descalço sobre um piso de mármore e em seguida sobre um tapete. Qual dos dois se encontra a uma temperatura mais baixa? Então, essa é uma pergunta. O que acontece com a temperatura média do universo à medida que ele se expande? Ah, interessante isso, né? Bom, vamos ler aqui, ó. Na sala, todos os objetos, então, a pergunta número 2, quem acha que o piso de mármore está mais gelado que o tapete, errou, tá? Errou mesmo. Então, olha só, todos os objetos na sala, eles estão na mesma temperatura, gente. Se você sair da sua casa aí, deixar seu quarto abandonado e tal, e depois você chegar no seu quarto depois de um dia, gente, todos os objetos, todos, vão estar na mesma temperatura. Então, por mais que você tenha uma sensação diferente ao pisar no chão e depois ao deitar na cama, você até pode pensar que a cama está mais quente, né? Mas na verdade não, elas estão na mesma temperatura. Por que você sente diferente? Bom, gente, porque alguns corpos funcionam como isolantes e outros corpos, eles não funcionam como isolantes, eles são condutores. Então, em alguns corpos, gente, a gente perde calor muito rápido e outros corpos a gente não perde calor muito rápido. Então, quando você pisa sobre um mármore, bom, você tem uma sensação de que ele está mais geladinho, porque o seu corpo troca elétrons com ele. Quando você está em cima de um cobertor, você não sente tanto isso, porque o seu corpo troca menos elétrons com um cobertor. Beleza? Bom, vamos lá. O corpo humano é um péssimo termômetro, ele está dizendo aqui. Então vamos ler. O metabolismo humano está regulado para a temperatura de 37 ou 36,5, né? Depende de cada pessoa, mas é mais ou menos isso, né? Em diferentes ambientes, nosso corpo se utiliza de vários mecanismos para a manutenção da temperatura. Então, olha só, se a temperatura do lado de fora for muito menor que 37 graus, tipo abaixo de 20 graus, tá? O corpo perde calor muito rapidamente para o meio externo. Quando isso acontece, temos a sensação de frio. Vocês entendem quando dá a sensação de frio? Então, olha só, do lado de fora está fazendo 20 graus, o seu corpo está a 37. Então, quem está perdendo calor? Você. Você está passando calor para o meio. E aí você tem a sensação de frio. Você está perdendo calor para o meio. É a mesma coisa de entrar numa ducha de água gelada. Aquela água gelada está roubando o calor seu. Então você sente frio. Tá? Essa é a sensação. Não quer dizer que tá frio ou tá quente. Não, você sente a sensação, né? Ó, por um outro lado, se a temperatura estiver acima de 26, a perda de calor é muito devagar. Então imagine que você está num lugar e está 35 graus. Então você quase não perde calor, tá? Então quase não perde calor para o meio. Então você tem aquela sensação de calor, de quentão. Beleza? Show, né? Ó, para o nosso clima, a temperatura de conforto térmico é de aproximadamente 22 graus. 22 graus é muito gostoso, né? A gente sente muito, muito bem, né? Então tá, ó. Isso explica a sensação que temos ao colocarmos simultaneamente uma das mãos no recipiente com água a 35 graus e a outra no recipiente a 15 graus. Temos ao mesmo tempo uma sensação de calor
em uma das mãos e uma de frio na outra mão. Legal isso, né, gente? Legal. Faz aí o teste depois na sua casa. Põe um balde, né, uma bacia de água fria e outra de água quente. Gente, acho que o meu horário estourou, né? O meu horário estourou, mas a partir da aula que vem, então, ó, nós vamos fazer o módulo 7 e 8 e fazer um monte de continha. Eu não vou enrolar muito mais nas historinhas aqui não, tá? Mas eu vou mostrar para vocês essas duas formulinhas e aí depois, ó, exercício 7, exercício do módulo 8, tá? Então, aula que vem, preparem, módulo 7 e 8, nós vamos finalizar esse balanço energético, que é a troca de calor entre corpos. Beleza? E venham mais animados, gente. Vocês não falaram nenhuma palavra sequer ao longo da aula toda, hein? Beleza? Ó, eu demorei um pouquinho, a aula demorou durou 40 e poucos minutos, mas ninguém falou absolutamente nada. Nada. Então, vamos participar aí, galera. Beleza? Mas fica aí a dica e até semana que vem, tá? Temos mais aulas até amanhã, aliás. Beleza, gente? Valeu, então. Valeu, professor. Falou. Valeu, tchau.